Fala galera, análise de Internacional 3, Coritiba 4, pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, já fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos começar aí olhando para o comportamento das equipes na partida. O Internacional entrou num 4-2-3-1, mesma tática e mesma disposição do Coritiba. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê aqui os jogadores do Internacional mais avançados dentro do campo em relação aos do Coritiba e a gente consegue confirmar isso aqui por essas duas barrinhas que medem aí o avanço médio dos jogadores de cada time. A gente vê na média os jogadores do Internacional na linha do meio de campo e os jogadores do Coritiba um pouco mais recuados. Olhando para a concentração das jogadas em campo, do total de jogadas da partida, a gente vai ver que o Internacional teve 13% das jogadas no seu campo defensivo, 28% no meio de campo e 16% no campo ofensivo. Já o Coritiba, do total de jogadas da partida, conseguiu 20% das jogadas no seu campo defensivo, 16% no meio de campo e apenas 7% no seu campo ofensivo. Então a gente vê o Internacional dominando o meio de campo e conseguindo fazer mais jogadas no seu campo de ataque em relação ao que o Coritiba fez no seu próprio campo de ataque. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vê aí muito mais barras vermelhas do que verdes, o que mostra um amplo domínio do Internacional, que dominou a partida aí por 64% do tempo e o Coritiba 36% do tempo. A intensidade do domínio de cada uma das equipes vai de 0 a 100 para o time mandante e de 0 a menos 100 para a equipe visitante. E se a gente tirar uma média da intensidade ao longo da partida inteira, esse valor vai dar 10 positivo, que mostra aí o domínio do Inter, mas também não foi um domínio tão grande assim na média da partida. Né? O Coritiba, quando dominou, teve aqui barrinhas altas, com intensidade alta em pequenos trechos do jogo. Agora vamos olhar aqui algumas outras estatísticas que vão ajudar a gente a entender o comportamento das equipes. Em termos de posse de bola, o Internacional teve 62% contra 38% do Coritiba, e o Internacional também se destacou aqui pelo número de cruzamentos, 29 cruzamentos tentados, um número de médio para alto, e em termos de passes, foi um número mediano, 457 passes tentados com 85% de acerto. Pelo lado do Coritiba, todas as estatísticas aqui com valores baixos, só bolas longas aqui um número mediano, foram 54 tentativas. Para avaliar aqui as equipes em termos de construção, a gente vai olhar para passes decisivos, que são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e de expectativa de assistências, que mede a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, o jogador não precisa finalizar nem marcar gol, a ideia mesmo é ver se as equipes conseguiram colocar os seus jogadores em condição de finalizar. A gente vai ver aqui que o Inter superou o Coritiba nas duas estatísticas, 9 passes decisivos para o Inter, 6 para o Coritiba, 1.10 de expectativa de assistências para o Inter, 0.54 para o Coritiba, que teve aqui números baixos nas duas estatísticas, e o Internacional aqui com um número mediano para a expectativa de assistências, considerando que era o mandante. Em termos de finalizações, 18 para o Internacional e 12 para o Coritiba. Das 18 finalizações do Inter, 3 foram bloqueadas, 5 para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 7 bolas defendidas, além dos 3 gols marcados. Pelo lado do Coritiba, foram 2 finalizações bloqueadas, 4 para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 2 bolas defendidas, além dos 4 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, foram 5 pelo lado do Internacional, 3 pelo lado do Coritiba, bons números aí para as duas equipes, 5 estrelas aqui para os dois lados. Mas só olhar para a quantidade de finalizações no jogo não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que foram criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente avalia a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar um placar para as equipes com base na qualidade das finalizações, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade da finalização ou a dificuldade que o goleiro teria em defender as finalizações que recebeu em gol. Esse jogo aqui foi bem atípico, porque tiveram 4 pênaltis, então a expectativa de gols aqui está muito alta, porque um pênalti, a expectativa de gols de um pênalti é de 0.79, e geralmente a expectativa de gols pós-chute de um pênalti também é muito alta, porque quase sempre sai gol, é sempre um lance muito difícil para o goleiro defender.
Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o Internacional marcasse 3,17 gols e o Coritiba 2,71. Números aí bem altos para as duas equipes, como eu falei, muito por conta dos 4 pênaltis do jogo. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a expectativa do Internacional cai um pouquinho para 3,01 e a do Coritiba sobe bastante aqui para 3,52. Ainda assim, expectativa de gols bem alta para as duas equipes aqui, 5 estrelas para cada lado. A diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols vai dar uma dimensão para a gente do desempenho dos atacantes na partida. Pelo lado do Internacional, aquilo que eles conseguiram adicionar de expectativa de gols ou reduzir para o seu time com base na qualidade das finalizações. Para o Internacional, esse número é de menos 0,16, então por ser negativo mostra que o desempenho dos atacantes não foi bom, mas ao mesmo tempo é um número muito próximo de zero, né? Então o que mostra um desempenho neutro, né? Praticamente neutro dos atacantes do Inter. Pelo lado do Coritiba, essa diferença é de 0,81, então um número positivo perto de 1, que mostra que, com base na qualidade das finalizações, os atacantes do Coritiba conseguiram adicionar uma expectativa de gol de praticamente um gol para o Coxa. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa de gols do Inter era de 3,01 e conseguiu marcar 3 gols. Essa diferença de 0,01, né, zero na prática, mostra um desempenho neutro do goleiro do Coritiba, no jogo como um todo. Por outro lado, a expectativa de gols do Coritiba era de 3,52 e conseguiu marcar 4 gols. Então essa diferença de menos 0,48 mostra que o goleiro do Inter tomou um pouco mais de gols do que o esperado, né? Praticamente meio gol aí. Então mostra um desempenho relativamente ruim do goleiro do Inter. E para fechar a análise, se a gente for olhar aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. De novo, esse jogo foi atípico pelo número alto de pênaltis, né, 2 pênaltis para cada lado. Então as estatísticas aqui, né, de chances claras, até de todas aqui de finalizações muito altas para as duas equipes. Então isso passaria uma impressão para a gente de que foi uma partida boa, mas acho que esses números estão muito influenciados por conta disso. Então talvez a gente não possa se basear muito no número de estrelas aí que tem todas essas estatísticas. Mas, de qualquer forma, bom para o Coritiba aí que venceu a partida por 4-3 fora de casa. Então, fechamos aí mais uma análise de Internacional 3, Coritiba 4. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!